Então, nesta aula, nós vamos automaticamente fazer um exercício de equação de segundo grau. Não vamos usar, assim, tantas funções. Vamos usar apenas as funções da biblioteca matemática, porque nós acabamos de estudar essa biblioteca. Então, simplesmente, o que acontece? A gente clica aqui ou a gente pode simplesmente também escrever. Nós aprendemos isso na aula anterior. Então, a gente vem simplesmente abreviando, escrevemos mate. Simplesmente isso, a gente automaticamente está começando a fazer tudo que a gente acabou de fazer na aula passada. Porventura, alguém partilhou esse vídeo ou o YouTube disponibilizou para você, então você deve assistir às aulas anteriores sobre as bibliotecas e sobre as funções. Ok, vamos começar o seguinte, vamos declarar aqui inteiro, mas na verdade tem que ser real. Por que real? Porque são os coeficientes. Automaticamente tem que apagar e escrever real, A, B e o C, porque A, B e C são automaticamente os coeficientes da equação. Dá uma olhada, dá uma pesquisada sobre como resolver a equação de segundo grau, fica treinando aí. Ok, vamos então aqui começando. Vamos dar aqui um escreva. Vamos automaticamente fazer aquela coisa bonita. Barra N, vamos escrever aqui equação do segundo grau. 2 pontos ax elevado a 2 mais bx mais o c, e tem que ser igual a zero. Isso é a configuração muito simples da equação do segundo grau. Ok, vamos dar aqui mais um barra T. E vamos agora compilar só para que a gente possa enxergar o que está acontecendo lá no nosso código. Ok, muito bem. Então está aqui, equação do segundo grau. Temos aqui A, B e C. A e B e C são automaticamente os coeficientes. Não pode esquecer isso. Vamos dar aqui um escreva. Informe o valor de A. 2 pontos. Vamos automaticamente ler a variável A. Vamos simplesmente copiar e fazemos 2 vezes. Aqui informe o valor de B. Aqui também teremos que mudar. E aqui vai ser o valor de C. E aqui vamos automaticamente colocar o valor de C também. Ok, a gente automaticamente acaba por receber esses valores. Depois de a gente saber quais são os coeficientes da equação do segundo grau, que é o A, o B e o C, tem uma fórmula conhecida aqui como delta, né? A fórmula resolvente. Então a gente coloca D de delta, a gente pode escrever também delta, não vai ter nenhum problema para nós. Mas lembra que o delta ainda não está sendo declarado, então a gente chega aqui e escrevemos delta com letra minúscula. É melhor que a gente escreva com minúscula, porque as variáveis têm suas regras, então eu quero que você dê uma olhada sobre as regras das variáveis. Está lá nas primeiras aulas do nosso curso da algoritmo lógica de programação da Double Code. Ok, então colocamos aqui o delta. O que é igual a delta? Delta é igual a b quadrado. Então, se delta é igual a b quadrado, significa que a gente não precisa mais fazer desse jeito, mas a gente pode fazer desse jeito, porque b quadrado é b vezes o b, 2 vezes. Mas a gente, como está a usar a famosa biblioteca matemática, então a gente vai ter que automaticamente aplicar aqui a aula passada. Por isso eu digo novamente, se caiu aqui, se pulou o vídeo da Double Code sobre as funções, sobre as bibliotecas, volta para lá. Tudo isso é só para que você tenha conhecimento sobre os algoritmos. Então, vamos novamente começar aqui sem mais demora. Então, a gente escreve mate, damos o ponto, automaticamente vai aparecer a maioria ou todas as funções da nossa biblioteca matemática. Temos aqui a famosa potência, que a gente escreve o B simplesmente, e aqui a gente vai automaticamente ter que colocarmos o 2.0. 2 representa o elevado, o expoente, não pode esquecer essa parte aqui. Menos, vamos ter que colocar aqui entre parênteses, o 4 vezes o A vezes o C. Isso que está aqui é a fórmula do delta, b quadrado menos 4ac. Nós temos que fazer algumas verificações. Ou a gente pode limpar a tela, automaticamente lançar os dados na tela do usuário. Então a gente vai ter que limpar a tela e aqui a gente vai automaticamente dar para o usuário, olha, usuário, esse que está aqui é o valor do delta. Vamos dar aqui um escreva, vamos dar um barra N, aqui vamos escrever delta igual, vírgula, e fazemos aqui o delta, simplesmente isso aqui. Ok, depois disto, vamos compilar só para que a gente possa ver igual o que está acontecendo por aqui. Está muito grudado essas nossas informações. A gente vai chegar por aqui no princípio, vamos dar um barra N,
1, aqui coloco 7 e aqui coloco 10. Logo, o delta é igual a 9. Então, ele limpou a nossa tela e calculou o delta, depois deu o valor do delta, que é igual a 9. Seria muito bom a gente pegar essa parte que está aqui, colocamos também aqui por baixo. Double Code, nós estamos a sair sobre criação de funções, por que Double Code não tem que criar função? Nós vamos criar funções na próxima aula, vamos resolver o mesmo exercício, mas com funções. Os meus estudantes, os meus inscritos, prestem atenção nesta parte que é sobre a biblioteca matemática, porque ela é útil em alguns casos. Vamos agora compilar e vamos testar o que pode acontecer. Então, digito 1, digito 7, digito 10. Quando chega na parte do delta, algumas regrazinhas que nós temos que conhecer. A primeira regra, se delta maior que 0, nesse caso, se o delta for um número positivo, significa que as raízes são diferentes. Então, ele vai ter duas raízes mais diferentes. Logo, a partir daqui, eu vou escrever o seguinte, x de 1. A variável x de 1, nós também não declaramos ela. Então, vamos subir aqui por cima, vamos novamente declarar o valor x de 1 e também x de 2. O x de 1 vai ser igual a menos b, mais o x de 1 é a parte positiva. Não pode esquecer essa parte, mais o delta. Mas o problema é que esse delta, ela tem que estar dentro de uma raiz. Logo, nós temos que, aqui de fora, escrevemos o seguinte, mate, ponto, vamos escrever aqui, raiz, ela vem radicando. Nosso radicando é o nosso delta que nós temos à procura. Depois disso vem o índice tem que ser 2, mas tem que ser 2.0, para que ele não possa dar aquele erro de conversão. Porque se nós colocarmos só 0, ele vai falar, olha, double code, aqui nós temos que colocar o número real, você colocou o número inteiro. Então, no momento que eu vou compilar, eu vou ter que demorar mais tempo, porque eu tenho que converter esses dados para real. Então, a gente colocou o ponto 0. Nós também já falamos isso na aula passada. Ok, depois disso, a gente pode simplesmente cortar essa parte aqui, porque o valor é a raiz do delta. Coloco simplesmente por aqui, menos b mais a raiz de delta, ela divide por 2 vezes a. Isto é a nossa fórmula. Agora, para o x de 2, simplesmente a gente vai colocar o sinal negativo. Aqui nesse lado, simplesmente assim, esse é o x de 2. Isso só funciona quando o delta é maior que 0. Agora eu tenho que apresentar na tela o valor de x de 1 e o valor de x de 2 também. A partir daqui eu posso escrever o seguinte, escreva, damos aqui o barra n, x de 1, vou colocar aqui a igualdade, vou colocar aqui simplesmente x de 1. Vou de novo copiar essa parte e vou colocar aqui x de 2. Simplesmente assim a gente vai poder resolver. Então, vamos fazer esse teste para que a gente... Vamos ver se x de 2 está correto. Aqui x de 2 está correto, aqui está dando um erro no x de 2. Por que que está aparecendo esse erro para o x de 2? A gente precisa colocar aqui x de 2. Acabei por me esquecendo dessa parte aí. Ok, agora sim, vamos agora fazer um teste muito rápido. Vamos subir um pouquinho. 1, 7, 10. Ok, delta igual a 9. Deu menos 2, menos 5. Está bem correto essa equação. Outra regra diz o seguinte, se nesse caso, se o delta for um número menor de 0, a regra diz que não existe solução para isso, mas essa solução só não existe para o conjunto dos números reais. Logo, automaticamente, a gente pode escrever o seguinte, um barra n, e vamos escrever o seguinte, uma estrelinha simples, vamos escrever impossível resolver em reais, simplesmente assim, em conjunto de números reais é impossível a gente poder resolver. Uma quebra-linha, sei que a gente não está usando funções, mas na aula que vem a gente vai poder resolver o mesmo exercício com funções. Ok, vamos compilar e vamos fazer com que o delta dê um número negativo. Primeiro passo, o valor de A vamos colocar 1, o valor de B também 1, já o valor de C vamos colocar 7. Então, deu delta um número negativo. Se delta deu um número negativo, significa que não tem solução. Impossível resolver em R. Só não tem solução no conjunto de números reais. Isso aí é assunto sobre matemática. E agora, se o delta for igual a 0, aqui também tem uma outra regra. Se não, vamos dar aqui um pouco de espaço. Quando delta não for maior que 0, nem menor que 0, só significa que delta é igual a 0. Se delta é igual a 0, a solução
é única, é apenas uma, porque o x1 e o x2 têm que ser iguais. Vamos dar aqui um escreva e vamos automaticamente ter que dar um barra n, escrevemos o seguinte, olha, x1 é igual a x2, que vai ser igual, vamos automaticamente ter que pegar uma dessas soluções que nós temos aqui. Então, a gente pode simplesmente chegar aqui, pegamos o x1, ou pode ser o x2, colocamos a vírgula, e automaticamente a gente acaba por colocar aqui. Então, acho que aqui acabamos de dar o final. Vamos fazer nossos primeiros testes. Primeiro teste é se o delta for maior. Essa aqui é uma equação. Essas são as nossas soluções. Vamos compilar. Vamos agora ver se o delta for número menor de 0. Colocamos aqui 1. Vamos colocar aqui 2. Não pode resolver. Vamos agora colocar aqui, se for 0, 1, podemos colocar menos 4 e 4. Então, delta é igual a 0, x1 é igual a x2, que é igual a 2. A gente pode também colocar da seguinte forma, 1, colocamos aqui menos 6, 9, e a gente também tem x1 é igual a x2 igual a 3. Então, a gente se vê na próxima aula.